Estamos no problema 61. O ponto menos 3 e 2 pertence à circunferência cuja equação é x mais 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a r ao quadrado, raio ao quadrado. Qual das alternativas será o raio da circunferência? Ora, para pensar no problema, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que esse ponto aqui tem que satisfazer essa equação. Então, se eu jogar o valor menos 3 para o x e 2 para o y nessa equação, eu vou conseguir determinar o valor do raio. Então, vamos fazer isso. No lugar do x vai entrar o menos 3, que é o valor dele, naquele ponto. Então, menos 3 mais 3 elevado ao quadrado, mais o valor do y, que é 2, mais 1 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. E bem, menos 3 mais 3 vai dar 0. Então, 0 ao quadrado também é a mesma coisa que 0. 2 mais 1 ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E se o raio ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, então o raio é igual a 3. Beleza? Já que 3 ao quadrado é igual a 9, e aí quando eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter raiz quadrada de 9, que dá 3. Eu não posso ter um raio negativo, então a resposta aqui só pode ser raio igual a 3, letra A. Então, para resolver, apenas tive que colocar o valor do x no lugar do x dessa equação e o valor do y no lugar do y nessa equação, já que nessa equação aqui, todos os pontos vão estar sobre a circunferência. E aí, como ele me diz que esse ponto já pertence à circunferência, fica fácil só substituir e calcular então o valor do raio como fizemos aqui. Vamos agora ao problema número 62. Parece que nesse problema aqui a gente vai fazer um pouquinho de trigonometria, beleza. Na figura abaixo, se o seno de x é igual a 5/13, quanto vale o cosseno de x e a tangente de x? Eu sugiro que você assista aos vídeos básicos de trigonometria para fazer. Mas existe uma boa técnica mnemônica aqui para você decorar a fórmula de seno, cosseno, tangente, que é soca à toa. Assim, ó. Só ca toa. E o que isso significa? Ora, que o seno é a mesma coisa que o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é a mesma coisa que o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se você lembrar aqui do soca à toa, você pode desmembrar dessa forma que a gente fez aqui. E o que isso significa? Se eu estou considerando aqui o seno desse ângulo x, então isso quer dizer que eu estou pegando o cateto oposto, que é esse aqui, ao ângulo x, né? E dividindo pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, portanto, aqui, ó, em relação a esse triângulo retângulo é o ângulo x, esse cateto aqui vai ser o cateto oposto, esse vai ser o cateto adjacente, e aqui a gente vai ter a hipotenusa do triângulo retângulo. Você entendeu? Aqui é o cateto oposto porque ele está oposto ao ângulo x. Esse é o adjacente, pois ele está aqui, ó, adjacente ao ângulo x. Portanto, sabemos que o seno de x vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E ele nos diz aqui no enunciado que o seno de x é igual a 5/13. E daqui a gente tira então que cateto oposto sobre a hipotenusa tem que ser igual a 5/13. E o que nós sabemos disso aqui é que 5/13 é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Nós não sabemos a medida exata deles. Então isso daqui poderia ser 10 e a hipotenusa 26. Ou então esse cateto oposto poderia ser 1 e a hipotenusa 13 dividido por 5. Não dá para saber através disso daqui. Só que isso não importa e é isso que é legal em trigonometria. O que importa aqui são as proporções. Vamos imaginar então que o cateto oposto seja igual a 5 e a hipotenusa seja igual a 13. Bom, deixa eu pegar só uma outra cor aqui. Beleza, se o cateto oposto é 5 e a hipotenusa é 13, quanto vai valer o adjacente? Pelo teorema de Pitágoras, adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, que na verdade é 5, então 5 ao quadrado, 25, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. 13 ao quadrado, então, 169. Subtraindo 25 dos dois lados da igualdade, nós temos que a elevado ao quadrado vai ser igual a 144. E logo, o a é igual a 12. Vou botar aqui a igual a 12. Mas nós não sabemos, na verdade, se o a é igual a 12, mas nós sabemos que a proporção entre o cateto oposto e o adjacente vai ser 5/12. Beleza? O que eles querem saber aqui é quanto vale cosseno de x e tangente de x. Vamos usar o soca à toa. E bem, o cosseno de x vai ser igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então, 12/13. E a tangente de x vai ser igual ao oposto sobre o adjacente, então 5/12. Qual é a opção que responde aqui?
é a letra A. Repara só. Então, resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão, questão 63. E aqui parece que eles querem que a gente aprenda bastante trigonometria e geometria, o que na verdade é bom para a gente. Só assim a gente se aquece em trigonometria. Na figura abaixo, o seno de A é igual a 0,7. Então aqui a gente tem o ângulo A e o seno dele é 0,7. E a pergunta que é feita é qual é a medida de AC, da hipotenusa desse triângulo retângulo. Portanto, vou chamá-la de x. E para resolver, vamos usar o SOHCAHTOA também. Então, só vai nos dizer que o seno de algum ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E daí que o seno de A vai ser igual ao cateto oposto, 21, dividido pela hipotenusa, que é x. Ao mesmo tempo, ele nos diz que o seno de A é 0,7. Então, isso aqui tudo também é igual a 0,7. E agora basta resolver essa equação aqui em relação a x e pronto. Daí eu tenho que, se eu multiplicar dos dois lados aqui por x, eu vou ter 21 igual a 0,7x. E agora vamos dividir os dois lados por 0,7. Então, nós temos que 21 sobre 0,7 vai ser igual a x. Bom, nós sabemos que 21 dividido por 7 dá 3. Então, 21 dividido por 0,7 vai dar 30. Então, 30 vai ser igual ao valor do x. Vou escrever aqui, x vai ser igual a 30. E esse é o comprimento do lado AC. E a nossa escolha, então, vai ser a letra C, 30. Próxima questão, questão 64. Olha lá aí. Aproximadamente quantos metros de altura tem o poste? Vamos usar para resolver trigonometria. Ele nos dá aqui esse ângulo, que é 40 graus, e nos dá as razões trigonométricas em relação a esse ângulo. Daí podemos usar o SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. E o que ele nos dá aqui é a medida do cateto adjacente a esse ângulo de 40 graus, 20 metros. Portanto, esse 20 aqui vai ser o cateto adjacente. O H, que é a altura do poste, vai ser o cateto oposto. E qual é a relação trigonométrica que mexe com o adjacente com o oposto? É a tangente. Pois a tangente está aqui, ó, é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, vou usar aqui o TOA. Ou seja, a tangente de qualquer ângulo, digamos θ, vai ser igual ao oposto dividido pelo adjacente. E aí, nesse caso, a gente tem que a tangente de 40 graus vai ser igual ao oposto, que é o H, sobre o adjacente, que é 20 metros. E agora, beleza, se você não sabe quanto é a tangente de 40 graus, já que ninguém decora a tangente de 40 graus, ele te dá aqui a informação. Ele nos diz que a tangente de 40 graus é igual a 0,84. Daí nós temos que 0,84 é igual a H sobre 20. Daí, se multiplicarmos os dois lados por 20, vamos ter que o H vai ser igual a 20 vezes 0,84. E logo o H vai ser igual a 16,8, né? Porque 2 vezes 0,84 vai dar 1,6, 1,68. Então, 20 vezes isso vai dar 16,8. E essa é a resposta da letra C. Questão 65, olha lá aí. O triângulo retângulo ABC, está desenhado abaixo, está aqui ele. Qual equação dá o valor correto do lado BC? Então, é isso aqui que ele quer que a gente calcule, o lado BC. E, bom, para resolver, vamos usar, adivinha o quê? SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Aqui na letra A, ele diz que o seno de 32 graus é igual ao BC dividido por 8,2. Será que isso está certo? O seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. Vamos lá, o BC é o oposto, beleza. Mas 8,2 não é a hipotenusa é 10,6. 8,2 é o adjacente. E adjacente não serve para a gente aqui agora. Tá errado. O BC é o oposto, mas o 8,2 é o adjacente. Então aqui, em vez de seno, deveria ser a tangente. A tangente de 32 vai ser igual a BC sobre 8,2. Esse 8,2 aqui é o adjacente. Então, a letra A não está certa. Na letra B, cosseno de 32. A gente sabe que o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 32 deveria ser 8,2 sobre 10,6. E também está errado. No lugar do BC, deveria ser o 8,2. Então, a letra B também não está certa.
Na letra C, tangente de 58 graus. 58, onde está de 58 aqui? Vamos ver. Se isso é 32 e isso aqui é 90, esse ângulo aqui, então, vai ser 180 menos 32 menos 90, pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Logo, esse ângulo aqui vai valer 58 graus. Então, desse ponto de vista aqui desse ângulo, a tangente vai ser o oposto sobre o adjacente. Então, o oposto desse 58 graus aqui, o cateto oposto, é 8,2. Então, a gente pode escrever aqui que a tangente de 58 graus vai ser igual ao cateto oposto a esse ângulo, que no caso aqui vai ser 8,2, sobre o cateto adjacente a esse ângulo, que é o BC. Você entendeu? Esse lado BC ele é adjacente ao ângulo de 58 graus. Ele é oposto ao de 32, mas é adjacente ao de 58. E foi exatamente isso que eles escreveram. A letra C está correta. E assim nós acabamos. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.